O que queremos fazer, isso também acho que é exercício tipo B que são dessa forma. Então, o que queremos é calcular o volume do sólido limitado pelo cilindro y cuadrado más z cuadrado igual a 4 y pelo plano x igual a 2y y x igual a 0. E z igual a 0 no primeiro octavo. Então, queremos calcular o volume do sólido. ¿Sí? Então, o primeiro, nesse tipo de questões aqui, o que eu recomendo a vocês é, com algum site, algum software, desenhar tudo que está aparecendo aqui dentro. ¿Sí? Então, aqui temos os desenhos. ¿Sí? Então, o cilindro. Então, o primeiro desenho é o cilindro e depois eu vou ir adicionando o desenho dos planos, ¿sí? Para entender o sólido com o qual a gente quer trabalhar. ¿Sí? Então, o cilindro y cuadrado mais z cuadrado igual a 4 é esse cilindro aqui. ¿Sí? Então, nesse desenho, o x é a flecha vermelha. Isso, a x é a flecha vermelha, azul é o eixo do x, o eixo do z, e em verde é o eixo do y. ¿Sí? Por quê? Bom, porque o eixo de simetria do cilindro é x, o eixo do x. ¿Sí? Então, nessa direção está o eixo do x. Está claro isso aí? Então, esse é o cilindro. Bem. Então, o que eu vou mostrar agora é no cilindro e vou mostrar o plano x igual a 0 e z igual a 0. ¿Sí? Então, nós temos esse cilindro aqui e aqui temos o plano z igual a 0, que é o plano xy, ¿sí? Que é esse que está aqui. Lembrem, vermelho é o eixo do x, verde é o eixo do y e azul é o eixo do z. Então, nosso cilindro, o z igual a 0 é o plano xy, o ya, e esse aqui é o plano x igual a 0. ¿Sí? O plano que está esse aqui é o plano x igual a 0. Então, nossa região está, por enquanto teríamos 4 regiões. ¿Sí? E depois, o que vamos ver é o plano x igual a 2y. ¿Sí? Então, o plano x igual a 2y é esse plano aqui. Esse plano novo. ¿Sí? Então, o chão, temos o cilindro, o chão, o plano x igual a 0, que é o que está em azul agora, e esse plano aqui em diagonal é o plano x igual a 2y. ¿Sí? E o que está pedindo o exercício é calcular o volume da região limitada por todos esses objetos no primeiro octante. Então, qual é a região limitada por todos esses objetos no primeiro octante? É essa região que está aqui. ¿Sí? Aqui o desenho deveria continuar. ¿Sí? E essa que está aí. Está claro? É a única. Por que essa primeira octante? Bom, primeira octante quer dizer que voltou. Tá. Ficou claro o volume de que objeto a gente quer calcular?
Bem. Então, como fazemos para calcular isso? ¿Por qué no puede ser en otras tres regiones? Porque no son limitadas. Y observa que a única región... ¿Cuántas regiones limitadas tem aqui? ¿Sí? Limitadas é que não fuge para o infinito. ¿Sí? Y a única que no fuge para o infinito no primeiro octante é esa que está aquí. ¿Sí? Porque o plano aquí, o diseño no está completo, mas a única parte que vai ser limitada é essa daqui, essa daqui dentro. A do outro lado fuge. ¿Sí? Y é a única que está dentro do octante, do primeiro octante. O primeiro octante é x positivo, y positivo e z positivo. ¿Sí? Tem outras regiões similares, análogas, en otros octantes, mas a única no primeiro octante que é limitada é isso aí. ¿Sí? 8. Bem, então queremos calcular o volume desse sólido aí. O volume, isso. Então, o volume desse sólido, então, o volume é o gráfico. Desculpa. A gente viu que se vemos isso como a região de um gráfico, é a integral dupla na região do gráfico de nossa função, de uma função f de x, y de a. ¿Sí? Bem. ¿Está claro isso aí? Então, queremos plantear esse volume como gráfico, a área abaixo, o volume abaixo do gráfico de uma função, nossa região B. Bem, então temos que encontrar quem é a região D e quem é a função f. ¿Sí? Bem, então vamos começar com a região D. A região D é um subconjunto do plano. ¿Sí? Que quem vai ser? Vai ser o triângulo que está aqui, projetado aqui abaixo. ¿Sí? A região D é um triângulo aqui. ¿Sí? Então, D é um triângulo. ¿Está claro que es un triángulo? Bem. Então, D é um triângulo. Então, que triângulo é? Então, temos que achar os vértices do triângulo. ¿Sí? Esse e esse aqui. Tá, então, quais são os vértices? Esse vértice, há um vértice que é o 0, 0. ¿Sí? La limita, mais ou menos. Por causa da limitação da função, eu vou plantear o volume como a integral abaixo do gráfico a função f na região D. Então, o que eu vou fazer é tomar a região D, esse triângulo que está aqui, e o gráfico da função vai ser a parte do cilindro que está dentro desses três planos. Faz sentido isso aí? Sim. O gráfico da minha função vai ser o cilindro, a parte do cilindro.
E o que eu quero calcular é o volume que está abaixo da parte do cilindro. Então, por isso eu fico com o triângulo. Bem, então, nós temos... essas são nossas equações. ¿Sí? Então, o que vai definir os pontos esses são os planos, na verdade. Então, esse ponto aqui, o primeiro ponto é a origem. ¿Sí? Não tem como. É a intersecção desses três planos. ¿Sí? Então, esse ponto aqui é a intersecção dos três planos. ¿Sí? A função de um triângulo por causa das limitações do triângulo. Não, a base é um triângulo por como é o desenho. Porque temos três planos e é um cilindro. A outra, essa aqui é um lado porque é um cilindro. Bem, esse ponto aqui... ¿Sí? Então, os três planos, que planos são? X igual a 0, Z igual a 0 como é? X igual a 2y. O plano é x igual a 2y. ¿Sí? Então, x igual a 0, z igual a... Então, um ponto está na intersecção dos três planos, tem que verificar as três equações simultaneamente dos três planos. Ou seja, x tem que ser igual a 0, z tem que ser igual a 0 e x é igual a 2y, portanto y tem que ser igual a 0. ¿Sí? Então, esse plano esse ponto aqui é a origem. Esse ponto aqui é a intersecção do plano x igual a 0, ¿sí? O plano azul, y igual a 0, z igual a 0, que é o plano XY, e o paraboloide, que é... O paraboloide quanto é? Y quadrado mais z quadrado igual a 4. Então, y quadrado mais z ao quadrado igual a 4. ¿Sí? Então, x igual a 0 já temos. Z igual a 0 temos e trocamos esse z igual a 0 aqui dentro da equação do paraboloide e fica que y ao quadrado tem que ser igual a 4. Então temos duas opções, y igual a 2 ou y igual a menos 2. Porém, a gente está dentro do primeiro octante, então essa é nossa solução. Ou seja, é o ponto 0, 2, 0. Tá bom? Então, esse ponto aqui é o ponto 0, 2, 0. Sim. E esse ponto aqui é a intersecção do plano x igual a 2y do cilindro, que é y quadrado mais z quadrado igual a 4, e do plano z igual a 0. Então, temos que resolver as três equações simultaneamente. Então, z igual a 0 pronto. A gente com z igual a 0 troca aqui, fica y quadrado igual a 4. ¿Sí? Que então y tem que ser igual a 2 ou y tem que ser igual a menos 2. Porém, estamos no quadrante, no primeiro octante, então essa opção não pode ser. Então, y igual a 2. E depois, com isso aqui, a gente resolve aqui dentro e fica que x é igual a 4. Então, o ponto
esse aqui é 4, 2, 0. Sim, esse ponto aqui é o 4, 2, 0. Estou calculando. Sim, tá, não importa. A constante C não importa. O valor de Z sempre é 0, sim, não importa. Tá, então no plano temos os pontos 4, 2, o ponto 0, 2 e o ponto 0, 0. ¿Sí? ¿Está claro cómo llegué hasta aquí? Entonces, o triángulo de vértices 0, 0, 0, 2, 0, 2 y 4, 2. ¿Sí? Então, o que fazemos agora? Então, o desenho do triângulo esse é o 0, 0. Esse é o 0, 2. E esse ponto aqui é 4, 2. E essa é a nossa região D. ¿Alguien está acompañando eso aquí o no? ¿No tem ninguém? Sim. Ana continua. 8. Tá. Sim, não. Bem. Então, ficou claro como achar o triângulo esse aqui? Sim. Não, tem como imaginar assim. Acho que, bom, a primeira parte não é difícil, né? O cilindro, que temos? Temos o cilindro é y quadrado mais c quadrado igual a 4, ¿sí? Então, necessariamente um cilindro que está encostado sobre o x, o eixo x, ¿sí? Acho que sem ver no PC apanharia muito. Tá, mas vocês podem utilizar o PC. Não estou dizendo, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas também é uma questão de costume. Então, o cilindro esse, o eixo de simetria desse cilindro é o eixo do x. ¿Sí? Se fosse x quadrado mais y quadrado igual a 4, o eixo de simetria seria o eixo do z. ¿Sí? A variável que não aparece é o eixo de simetria do cilindro. Então, tem que estar nessa posição. Depois, o plano x igual a 0 e z igual a 0 são claros quais planos são. ¿Sí? Tem que ser o z igual a 0 é o plano xy, e o plano x igual a 0 é o plano x igual a 0 é o plano YZ. ¿Sí? Agora, o único que é um pouco difícil é o plano x igual a 2y. ¿Sí? Porém, o plano x igual a 2y não depende de z. ¿Sí? Então, todo o eixo do z tem que estar nesse plano. ¿Sí? Então,
E aqui você tem uma pendente, sim? Então está um pouco encostado. Se você quer, pense primeiro que é o plano x igual a y. ¿Sí? Então o plano x igual a y não depende de z. Então, se não depende de z, todo eixo do z tem que estar dentro do plano. E depois x igual a y tem que estar encostado. Voy a hacer una questão dessa na prova e ainda vou errar. Tá, mas você pode utilizar um programa tudo. Bem, então temos o triângulo, sim? Que o triângulo é esse aqui. Então, aqui esse triângulo a gente pode plantear como região tipo 1 ou tipo 2, não importa, sim? Aqui eu não sei se vai... Depois vamos ver se faz uma diferença. Então, essa é nossa região D. E nossa função, agora queremos achar nossa função f, sim? E queremos que o gráfico de nossa função f seja o pedaço, a parte do cilindro que a gente está utilizando aqui, sim? Que é essa aqui. Então, que verifica essa superfície? Verifica a equação y quadrado mais z ao quadrado igual a 4. E nós o que fazemos aqui é trocamos z por f de xy. ¿Sí? Então, y quadrado mais f de xy ao quadrado tem que ser igual a 4. E, portanto, f de xy tem duas opções. Ou raiz quadrada de 4 menos y ao quadrado ou raiz quadrada de menos raiz quadrada de 4 menos y ao quadrado. Porém, esse número sempre é negativo e nós temos a condição z positivo, porque estamos no primeiro octante, então essa opção não é, e nossa função f é de xy é raiz quadrada de 4 menos y ao quadrado. Então, o que queremos é integrar a função raiz quadrada de 4 menos y ao quadrado nesse triângulo aqui. ¿Sí? ¿Ficou claro? Depois, então, para calcular, para plantear o intervalo, são 45. Depois, no triângulo, para plantear um triângulo, é o que a gente fez aqui. ¿Sí? É similar. Eu acho que é um triângulo até mais simples. E depois tá, é um integral. Há uma forma que é mais fácil que com integrais triplas. Este mesmo exercício a gente pode resolver depois com integrais triplas e acho que deve ficar muito mais fácil. Sim, com integrais triplas fica muito mais simples. Mas tá, é um exemplo de integrais duplas também. Tá bom? Ficou claro? Como encontrou os vértices? Sim. Então, os vértices, você faz o desenho aqui num site, com um aplicativo. Então, os vértices são os pontos de intersecções da superfície. Sim? Esse vértice aqui é o ponto da interseção dos três planos.
¿sí? O que está aqui dentro, mais o que está dentro. Então, que são planos x igual a 0, z igual a 0 e x igual a 2y. E com isso, achamos o que y é igual a 0, então esse ponto tem as três coordenadas, é 0. ¿Sí? Portanto, é a origem. Sí, é difícil. Esse ponto aqui é a intersecção do plano em azul com o cilindro com o plano z igual a 0. ¿Sí? Então, planteamos as três equações, a equação do plano z igual a 0 com o plano azul, que é o plano x igual a 0, com o cilindro. E a gente resolve as três equações simultaneamente. ¿Sí? Então, x e z são 0, e se z é 0, na equação do cilindro fica que y² mais 0 tem que ser igual a 4, então y² tem que ser igual a 4. Então, y pode ser 2 ou menos 2, porém a gente está no primeiro octante, então y tem que ser positivo. Então é o ponto 0, 2, 0. ¿Sí? Esse ponto aqui é 0, 2, 0. No plano é simplesmente o ponto 0, 2. ¿Sí? Podemos esquecer a terceira coordenada. E esse outro ponto aqui é a intersecção desse plano com o cilindro com o plano z igual a 0. ¿Sí? Então, esse plano aqui torto é o plano x igual a 2y, o cilindro é y² mais z² igual a 4, e depois o plano z igual a 0 é esse aqui. E depois você resolve todas as equações simultaneamente, e resolve o sistema de equações. Sempre o sistema de equações vai ficar algo simples. Então, z igual a 0, a gente troca z igual a 0 aqui, e fica de novo que y tem que ser igual a 2. E depois a gente substitui esse y igual a 2 aqui dentro e o x concluímos que o x é igual a 4. Então o ponto é o 4, 2.